Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos hoje, uma vez mais, de volta aqui no dia 18 de janeiro de 2023, com a nossa aula de número 12. Vamos ao nosso ancoramento? Fechando nossos olhos, se possível, buscando aquelas respirações profundas, ativas, calmantes, tranquilizantes, da mesma forma revigorantes. Puxa o ar, retém e elimina o gás carbônico junto com uma série de coisas que não te servem mais. Fazendo força com o diafragma, fazendo força com o períneo. Queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, estamos hoje uma vez mais aqui, felizes, contentes, agraciados por vossas presenças e pedindo a todos vós proteção, luz, inspiração, para que possamos ser guiados ao conhecimento. E todos aqui reunidos possam, ao mesmo tempo, ensinar e aprender. Nos vinculamos às importantíssimas ordens Amarilis, Kumara, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca, e aos comandos Canopiano, Andromediano, comando Astar e comando Siriano. Pedimos a todos esses seres, em nome da Trindade do Paraíso, em nome de nosso Pai local, Micá, e todos mais que se vinculam a nós em diversos trabalhos, não esquecendo de todas aquelas linhas maravilhosas de diversos e múltiplos orixás, sobretudo os Exus, que são fundamentais na nossa proteção, no nosso amparo. Chamamos aqui os reveladores, os amparadores e aqueles seres que ancoram em nós, dizendo todos juntos, Kanchanfam, Kanchanfam, Kanchanfam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Nossa aula de número 12 traz para vocês continuação daquela explicação que eu prometi na aula passada. Eu me lembro que quando falei para vocês sobre os Lanô, eu disse a vocês, tinha até um asterisco lá, e disse a vocês que futuramente, mais conhecido como agora, traria um pouco mais, não ainda tudo, mas já começaremos a entender um pouco mais sobre os Lanonadecs, tá? Então a gente vai ver isso aqui, ó, da base para o topo, tá? O quaternário é a base, o primário é o topo, bom? Então, da base para o topo, os Lanô, assim como diversas outras ordens de seres, se dividem. Os Lanô se apresentam como quaternários, são aqueles orixás tronados, comandantes que cuidam dos sistemas solares, e estudam e avaliam processos evolutivos, sociais e tecnológicos das federações. Então está aqui, ó. Quaternários são os mais próximos de nós, por isso que aparece com nomes de seres que a gente até conhece, já falou anteriormente, tá? São esses os quaternários. São os mais próximos de nós, ligados aqui aos sistemas. Por isso, a relação de proximidade maior conosco. Nós estamos dentro dos sistemas. Seguindo ali, ó, os terciários ou ternários. Eles já cuidam de um nível acima, ó, das constelações. Terciários aqui nas constelações. Os secundários já cuidam dos quadrantes das galáxias, tá? Aqui, ó. Os dois estarão aqui, os secundários e os primários estarão aqui. E como? Os primários vão cuidar da galáxia toda. Os secundários vão cuidar dos quadrantes, dos setores. Vocês devem lembrar de uma aula em que eu dividi
as galáxias, no caso, uma galáxia, em setores, e cada quadrante, cada setor desse é dominado, gerenciado, gerido por um desses Lano secundários. Na verdade, não é só um, né? É um grupo deles. E os primários, ou primordiais, são membros do controle galáctico da ordem Shamuna, por isso que a gente fala tanto nessa ordem importantíssima, ligados à Aliança Galáctica. Então, já tomam conta de toda a galáxia. E aí, quando eu coloco aqui mais distante de nós, é em termos de base para o topo. Não significa que o Lano não esteja ligado a você, mas em termos de aproximação, os que estão mais próximos de você é o quaternário, são os quaternários, tá? Uma OBS lá embaixo, que é uma OBS enorme, que vai reiterar o que eu acabei de falar e que é muito importante para começar a compreender um Lano. Eles não possuem corpos ou formas definidas como nós a conhecemos e se dedicam ao estudo dos fractais de alma. Por isso que eles não estão nem os primordiais propriamente distantes de nós. Porque se você é um fractal de alma, eles se dedicam ao estudo de vocês, atuando na matéria bariônica. Também são chamados de Elohims ou Elohims, cuja tradução é deuses que vieram do céu, em hebraico, e são tidos como os fundadores do universo. Muitas linhas, muitas vertentes trabalham com a lógica de que eles são os fundadores do universo. Então, no passado já foram vistos vários deles como deuses? Sim, é verdade, foram vistos como deuses. Por que eles são vistos como fundadores do universo? Porque eles são capazes de encaixar a antimatéria na matéria. Nós já vimos isso anteriormente também em uma aula em que eu falei sobre o universo não manifesto e o universo manifesto. Eu talvez precise voltar lá e revê-la. Ali você vai entender com mais detalhes esse tópico. Eles fazem o quê? Eles encaixam aquele material que a gente chama de antimatéria, pertence ao universo não manifesto, na matéria, no universo manifesto. Para que a vida se dê, é feita toda uma engenharia da luz, que é o que vai dar origem à vida. Ok? Então, quanto aos Lano, por hoje será somente isso. Voltaremos a ver mais sobre eles futuramente. Continuando a falar sobre os mestres, agora a gente vai entrar nos 144 mestres cósmicos como um todo. A gente vem trabalhando muito mais o Yaberim, não paramos de falar sobre ele, mas vamos falar agora como um todo, tá bom? De todos eles. E lá no topo, você já vê no título, que tem o asterisco. Você deve ter percebido que eu adoro asterisco e seta, né? O asterisco mostra para a gente aqui embaixo, ó, que eles também podem ser chamados de mestres cósmicos ou mestres entrantes. Ao longo dos slides de hoje, você vai entender um pouco essa lógica do entrante, tá? Mas se você encontrar por aí em alguma nomenclatura, é o mestre entrante, chamado também de mestre cósmico. Também tiveram complicações, esses mestres, para reunificar os fractais deles. Nós vimos na aula anterior e em outras aulas que o Yaberim teve esse complicador, ele teve esse problema. Os próprios fractais dele, Yaberim, tiveram dificuldade de se reunificar. Nós explicamos um pouco sobre isso. Esses seres aqui também encontraram a mesma dificuldade com os seus fractais, com os fractais deles. E ao longo do tempo, conforme os problemas iam acontecendo, a gente vai entender esses problemas também, outros mestres, outros 360, ó, você vê o acréscimo numérico aqui, ó, outros 360 foram inseridos. E mais tarde, outros 1440 adentraram o que a gente chama de xadrez universal. Hoje, para você não achar que acabou a inclusão, são 7.000 desses mestres cósmicos em postos de comando ou suporte estelar. Comandando e dando suporte a quem? A nós, aos planetas, aos sistemas.
tá? Eles foram inseridos em Naosh e proximidades de Naosh para sustentar uma energia contrária à gerada pelos conflitos. Eu venho falando bastante desses conflitos, está chegando cada vez mais a hora de estudá-los todos com alguma profundidade, mas eles precisavam sustentar uma energia contrária ao que o conflito gerava. Normalmente o conflito, você sabe disso, gera uma energia ruim, pesada, para baixo. Eles precisavam sustentar uma energia contrária a essa. E se utilizaram, entre outras coisas, de estruturas capazes de irradiar energias diferenciadas. Essas estruturas estão aqui do lado, ó. Isso é um exemplo de velador silencioso, que pode parecer para você novidade, mas nós já falamos nesse velador silencioso, tanto que, olha aqui, ó, os veladores silenciosos podem ser estrelas massivas, estrelas de nêutrons, pulsares, quasares, que já estudamos logo no início, lembram? Os quais passaram a centralizar nesses veladores silenciosos os grupos de apoio de mestres, no caso os mestres cósmicos, e OR, já está até no glossário, são as operações resgate. Nós falamos muito para vocês aqui na nossa operação Resgate Terra, mas não existe somente essa operação resgate. São operações resgate que acontecem em vários níveis multidimensionais e multitemporais e em outros planetas, ok? Quando houve a destruição de Maldek, houve a operação resgate de Maldek. Quando houve a parcial destruição de Vênus e Marte, a mesma coisa. Então, aqui, esse OR são as diversas operações de resgate. Todas elas sob a égide de quem? De conselhos, Gorô e Vorô. Eu sempre falo de maneira simplificada para você poder entender, mas Gorô é Goronandek e Vorô é Voronandek. Mais tarde foram estabelecidos esses veladores silenciosos e esses mestres nos 7 superuniversos. Eles perceberam que esse tipo de radiação, de tentativa de controle positivo de energias boas, funcionou. E eles foram estabelecidos, eles foram levados aos demais outros superuniversos, no caso, os 7 superuniversos de matéria física, e, ao serem instalados em matéria bariônica, eles garantiam o quê? O que está aqui, ó. Eles garantiam a não contaminação. E a não contaminação desses conflitos, que esses conflitos não pudessem contaminar o modelo que já estava estabelecido nos 7 superuniversos. E esse modelo, eles seguem o amor e a harmonia do Cristo cósmico. Uma coisa que a gente já vem falando também de maneira suave, sutil, mas eu creio que você já entendeu e que a gente vai dar prosseguimento ao longo dos demais slides. Escolas místicas na Terra via Ordem Thoth. É um título, parece um pouco mais comprido, mas eu também falei sobre ele na aula passada. Teve outro asterisco na aula passada que falava para vocês que hoje nós traríamos um pouco mais de explicação sobre isso. Aliás, houve vários, e essas explicações virão hoje. Essa é uma delas, tá? Com a intermediação de Aberin, você vê que Aberin já volta, como ele é importante, como ele foi e é. O trono de Thoth transferiu a ordem Thoth para a Terra, pelas mãos de Enki ou Enkiu, é um Anunnaki, que a gente vai estudar muito ele, e por solicitação de Ashirion. Ashirion é mais um comandante importantíssimo que nós vamos falar ao longo da nossa trajetória. Quando que isso se deu? Isso se deu aqui, ó, na fase colaborativa entre os Nibiruanos e a Aliança Galáctica. No caso aqui, os Nibiruanos, mais especificamente os Anunnakis, que colaboraram. Houve um período lá atrás que houve uma fase de colaboração entre os Anunnakis e a Aliança Galáctica. Essas fases, elas vêm e vão, tá? Nós vamos entendê-las também. A Ordem Thoth trouxe escolas místicas de Thoth para
o nosso planetinha, cujo objetivo era e ainda é ascender fractais aprisionados à matriz de controle. Você veja como esse tipo de informação volta toda hora. A gente repete isso para massificar, para ver se sedimenta nas cabecinhas das sementes que nós fazemos parte disso, que se ainda estamos aprisionados, precisamos sair dessa prisão. Vamos lá, Enki, já no número 2, ó. Enki, esse que eu falei lá em cima que ia falar mais à frente, não é nem hoje, não. O aprofundamento sobre ele será bem mais adiante. Se envolveu demais com a manipulação humana. Acabou que Enki é um Anunnaki, que acabou sendo também visto como um deus do planeta, mas ele se envolve demais com a manipulação humana. E esse envolvimento dele com a manipulação humana acabou levando a quê? A confronto com o filho dele, Marduk, e com a sobrinha dele, Inanna. São nomes que eu sei que vocês devem ter em mente. Talvez não tenham em mente com as melhores das explicações, mas a gente vai entender sobre todos eles, acabando por alterar a proposta original do Conselho da Cúpula de Cristal. Só rapidamente uma explicação, tá? Naquela fase colaborativa entre os Anunnakis e a Aliança, foi proposto aos Anunnakis, entre eles o Enki, a colaboração na manipulação genética de seres do planeta. Só que ele se envolveu demais. E esse envolvimento por excesso acabou atrapalhando e gerando alguns conflitos. Isso é uma breve de uma explicação que você vai entender a fundo mais adiante. Lá no final já, ó, desde 1958, ó, aqui no planeta, no nosso tempo linear, Yaberim vem fazendo o quê? Ele acopla entidades e seres ou utiliza da intuição desses seres. Então, muitas vezes, o próprio Yaberim vem colando. O que é colando? Por que eu chamo de acoplamento? O que é um acoplamento? O acoplamento não é uma incorporação. A incorporação já é mais tradicional no meio espírita. Você já deve conhecer mais ou menos. Se houver dúvidas, um dia eu posso falar só sobre isso. Mas o acoplamento é quando um ser dá uma colada em você. Ele cola num chakra, ele cola na sua aura. Se vocês tiverem uma ligação anterior, ele cola nessa ligação por ancestralidade e ele tenta passar a você informações. Em aulas como essa, isso acontece. Em livros que são ditados, isso acontece. Por exemplo, uma psicografia, vou dar o exemplo do Chico Xavier. O ser está ali acoplado no Chico. A mediunidade tem toda uma explicação por trás daquilo ali. Essa etapa, ela está perfeita, está correta, não tem manipulação por trás disso, mas o acoplamento pode se dar com diversas pessoas que nem percebem. São aqueles momentos que você acha que pensou uma coisa nova, crê que teve uma ideia e você foi intuído. Você foi levado a um caminho, a uma escolha. Não que ele manipula você, ele tenta te sugerir. Quando que a gente segue? Nem sempre a gente segue. Tá? Então é isso que a Yaberim vem fazendo. Ele já faz isso em vários lugares, mas no nosso planeta, desde 58, nosso tempo linear, tentando sugerir a esses seres a busca pela reconexão. Ele tenta favorecer essa reconexão. Reconexão, de novo, ó, desses fractais com aquela próxima etapa, que é o eu sou. Mas muitas escolas, essas escolas de mistérios, escolas de luz, escolas místicas, elas acabaram sucumbindo pela infiltração das trevas. E foi justamente a intervenção, de novo, de Yaberim que bloqueou essa infiltração. E o que ele teve que fazer? Ó? Vocês lembram que no passado havia mais histórias de fantasia, de mito, de tabu, de história, como Atlântida e Lemúria, que a gente vai estudar demais, é um assunto que me maravilha, me deixa maravilhado. No passado, essas escolas eram muito mais comuns no planeta, mas a infiltração foi tão profunda que ele precisou subi-las, transferi-las para 5D. Nós estamos em 4, ele transferiu elas para
5D. Em 4D, a influenciação é muito mais fácil, porque nós estamos na matéria bariônica. Nós estamos mais isolados do nosso campo energético com esses seres. Já em 5D, a influência não é tão poderosa. Em 6D, menos ainda. Conforme você vai subindo, ascendendo em dimensão, eles não conseguem tanto. Então, ele tira a maioria delas de 4D e isola elas na 5D. Ainda na 5D, elas trabalham conosco e tentam nos reconectar até hoje. Tá? Só rapidamente a passagem aqui por essa imagem, tá? Tote, tá aí essa imagem de Tote, e olha que legal, ó. Tote era um aviário, é isso mesmo. Deus da sabedoria e da escrita dos sumérios. Se você procurar em livros essas informações, você vai encontrar. Tote pode ter TH no final também, tá? Não tá errado, não. A reconexão na Terra. Aqui tem outras duas, pelo menos, explicações de asteriscos da aula passada, que a gente começa aqui, não termina aqui, não esgota aqui, mas começa aqui. Muitos seres, e aí, seres, quando eu falo assim, somos nós, são seres do planeta, são esses seres que a gente viu influenciados pelas escolas no slide anterior. Se desconectaram da proposta original. Por essa influência, entre outras coisas, por essa influência das escolas, nas escolas, eles acabaram se desconectando da proposta original. E agora estão retomando contato com seus mestres. Só rapidamente, o que envolve a proposta original? Como eu já falei, retornar para o Eu Sou, retornar para a mônada e retornar para a supramônada. Essa sempre foi a proposta original. Qualquer desvio dela é influência de fora. O que acontece aqui? Ó? Agora eles estão retomando contato com seus mestres, entre os quais, de novo, Iaberim, profundamente vinculado com a ORT, nossa Operação Resgate Terra, e o Projeto Terra, que é o projeto de reelevar, reascender, não é ascender de isqueiros e fósforo, não. Ascender o planeta ao próximo nível, que ele já está entrando. Eu já falei um pouco para vocês. O planeta já está adentrando a 5D. Cabe a você se elevar e permanecer nele, ou não. Foi sob a influência dos infiltrados que foram gerados, os hologramas, que eu falo tanto para vocês, de todos os tipos, bem como o umbral. Nós vimos isso aqui na aula 9, até deixei bem explicitado ali, ó, quando eu falei de ODN, Ordem do Dragão Negro, eu falei que ali nascia o umbral no planeta. E aqui volta a reiterar esse tema com essa nova fala. O umbral e seus níveis de bolha Dakar. Bolhas Dakar. E aí, rápido, ó. O que são bolhas Dakar? Nós vimos um pouco das bolhas Dakar com o Saratem em Arcones. O umbral ele é dividido em níveis. Já deve ter visto imagem, explicação sobre isso, até em outros livros, por exemplo, da codificação, que falam do umbral. Só que eles não entram no detalhe da bolha Dakar. A bolha Dakar, no caso do umbral, é a que separa. Ela é uma membraninha que separa um nível mais baixo, como, por exemplo, um abismo profundo, de níveis do umbral mais próximo de você estar quase saindo dele. Porque tem o umbral mais suave, mais sutil, mais denso, até o abismo profundo. Isso, e aí observa que o isso está sublinhado. Isso que o umbral, a ODN, os hologramas e os infiltrados, isso tudo, e o fato da Terra estar dentro do que a gente chama de zona neutra, tem uma seta ali para o lado, já sabe o que é isso, né? Por 10.200 anos, favoreceu repetidas reencarnações negativas ou holográficas. Olha aquilo que eu falo tanto para você. Isso tudo, a infiltração, os hologramas, a presença da ODN e o umbral, com as suas bolhas Dakar, favoreceram demais isso que eu chamo de hologramação. Nós somos hologramados porque nos permitimos. É isso que eu quero que vocês façam. Saiam disso, ascendam.
e a ação do GO. Então, a ação do governo oculto, do sinistro governo secreto, o SGS, foi facilitado. E eles implantaram a ideia da religião. Por isso que eu falo para vocês, nós não temos aqui aprisionamento religioso. Porque, infelizmente, no nosso planeta, a religião veio com essa ideia de adoração a um Deus, que é Yahvé, que é um Deus perverso, que é um Deus macabro, e a submissão. Lembra do temente a Deus? Eu temo a Deus. Então, isso tudo foi imposto por seres com dogmas, fazendo com que vocês, e muitos, a grande maioria, infelizmente, se tornassem eternos escravos. E aí, ali no finalzinho, no ladinho da seta que eu montei, ó, tem uma mensagem muito legal, que é talvez a mais importante dessa faixa central dos estudos de hoje. Não se permitam mais. Não sejam mais hologramados. Não aceitem mais essa submissão. Não aceitem a imposição de religião nenhuma. Você é a sua própria igreja. Você tem dentro de você tudo que você precisa. Lembra do vós sois deuses? Era isso. Não se permitam mais. E o fundamental, amem, não temam. Amem ao Pai. Não temam esse Deus que submete vocês a imposições. Os sacramentos, tudo que é imposto a você, e a maioria não é explicado, é tudo mistério, é porque tem que ser, isso não pode ser mais aceito. Antes do dilúvio, eu já falei alguma coisa sobre o dilúvio, mas falei quase nada, eu sei disso, tá? Porque lá na frente nós teremos aulas e aulas sobre o dilúvio. Como eu falei de Atlântida e Lemúria, o dilúvio é outro tema que a gente vai se aprofundar. Antes dele, a Terra era habitada por raças, no plural, em 4D. Mas quase todas com esse problema que a gente viu no número 3, ó, envolvidas nesse pacote dogmático. Isso é um pacote dogmático. É nisso que a gente está, num pacote dogmático. Depois do evento, depois do dilúvio, que acabou só complicando tudo, até o Yaberim teve dificuldades para atuar diretamente na Terra. Você imagina um mestre cósmico com todo esse cabedal que eu já expliquei para vocês que ele tinha já à época, ele teve dificuldade para atuar diretamente na Terra. E se manteve na cúpula de cristal. É como se fosse um castelo isolado numa outra dimensão. A gente já fala mais sobre ela. Eu sei que eu falo muito sobre a cúpula de cristal, ainda não expliquei. Haverá uma explicação só sobre ela. Tanto que, mesmo a Terra estando na zona neutra, que a gente vai entender agora, a Aliança Galáctica precisou ativar a tal da barreira de frequência na Terra. E a barreira de frequência na Terra é para isolar o planeta, para que a gente não atrapalhe os outros, para que a gente não atrapalhe a evolução dos demais. Não é só na gente, não, tá? No caso aqui é da gente, mas nós estamos quarentenados com outros 36, tá? Isso se deu, sobretudo, depois da GGO, que é a tal da Grande Guerra de Órion, que está chegando a hora de falar sobre esses conflitos. Agora, vamos para a imagem do lado, só para a gente entender um pouquinho o que seria essa zona neutra, tá? Para você tentar entender, para quem lembra de história, quando se deu a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Muro de Berlim, ao final da guerra, 1945, o Muro de Berlim colocado em Berlim, na Alemanha. Eu não vou me aprofundar na parte geográfica nem geopolítica, tá? Nem histórica, só uma passagem por ali. Lembra também, para quem tem mais isso em mente, da cortina de ferro na União Soviética. Então, a cortina de ferro na União Soviética e o Muro de Berlim ao final da Segunda Guerra serviam para quê? Para isolar uma área, para criar mais ou menos uma zona neutra, em que havia, de um lado, um pessoal, do outro, um outro pessoal, e aqui no meio era uma zona neutra. As zonas neutras, como o Muro de Berlim, teoricamente, ali naquele meio, esses dois aqui não vão se conflitar, não podem criar problema, porque ela é uma zona neutra, o próprio nome já diz. É claro que a ideia da zona neutra quase não funcionou em lugar nenhum. A zona neutra era para isolar esses lados, para que não houvessem conflitos, mas alguns probleminhas sempre se deram.
Mas, à época, as guerras ainda em andamento estavam influenciando tanto certos setores e certas áreas que os seres envolvidos na guerra determinaram uma zona neutra. Então, está lá em cima, ó. A zona neutra ativada por acordos entre Aslan e Aslan, o samurai sagrado, e membros das facções durante as guerras. O próprio Aslan se reúne com os membros das facções, com algumas guerras ainda em andamento, essas guerras e facções que nós veremos, e eles isolam. E olha o principal motivador, o que está no outro quadradinho embaixo. Ó. Tá aqui, ó. Preservar membranas Brana. E essa imagem é meramente ilustrativa, tá? Uma membrana Brana é a que separa uma dimensão da outra. A 4D, assim como eu falei que a bolha da Carr separa, uma bolha da Carr separa os níveis do umbral, as nossas dimensões da 4D para 5D, da 5D para 6D e assim por diante, todas elas são separadas por membranas Brana. É Brana com N mesmo, não é Brahma não, tá? Brana. E essas membranas Brana, durante as guerras, sobretudo a GGO, com algumas explosões de bombas de quark, com algumas explosões de antimatéria, elas estavam, inclusive, as próprias membranas sendo influenciadas. Olha o tamanho do problema. E para que isso não se desse, eles estabeleceram a zona neutra. É só isso que eu vou falar para vocês agora. Tá? Vamos lá aqui, então. Os 144 mestres, ainda eles, agora abaixo do 9D. Eles se inseriram na matéria encarnacional abaixo do 9D há 14,7 bilhões de anos atrás, em corpos especiais gerados por engenharia genética da supraconfederação. Estou aqui, ó. Tá? Então, alguns desses seres, se não todos, eles precisaram, ao descer tanto, lembra que eu falei para vocês que abaixo do 9D já é uma hiperdescida para seres assim, de corpos especiais. Isso se deu em 260 impérios estelares com tecnologia avançada em Naos. Vocês devem lembrar que nós já falamos que havia e ainda há muitos impérios estelares. Nós fazemos parte de um desses. E esses seres vieram em 260 deles. Ok? Nessa fase, a estrutura existencial, vamos entender essa parte, ó. A estrutura existencial era entre 6 e 8D. 6, 7 e 8. E a expressão material entre 4 e 5D, pula o parênteses, ainda era embrionária. Ela ainda estava engatinhando. Então, eu estou aqui, ó. Estrutura existencial era muito mais entre 6 e 8, era mais forte entre 6 e 8, mas a expressão material, que é o que a gente chama de 4 e 5D, a expressão material, mais matéria, eu sei que eu falei que nas outras dimensões tem matéria, mas a matéria mais densa é aqui, 4 e 5. Ela era ainda embrionária. Então, observa que os seres eles vêm descendo em dimensão passo a passo, pouco a pouco. Não foi tudo de uma vez. O cara não veio de 144 e caiu na 4. Ele vem descendo. E aí eu pedi para você pular o parênteses para eu explicar depois. Ó. Entre a 4 e a 5 é aquela área que a gente chama de base real da dualidade máxima. Mas lembra que eu acabei de explicar que o Aberim teve que ascender algumas escolas para 5 para poder fugir da dualidade extrema que é estabelecida na 4? Mas ainda assim, entre a 4 e a 5 é onde está aquela dualidade máxima, geradora, de racismo e de privilégios. Então, essa ideia que a gente acha que é muito nossa aqui do planeta, de racismo, preconceito em geral e de privilégios de alguns sobre outros, isso é uma relação muito forte, é algo muito típico da 4 e da 5D. Tanto que aquela ascensão que eu falei que o Aberim fez para 5D, em muitos casos ele precisou colocar isso mais acima.
levando essas escolas para 6, quem sabe, às vezes, até para 7D. Ok? E nessa fase, a estrutura mamífera estava entre 8 e 9D. E não havia projeto humano e humanoide. Então, está muito longe do que nós conhecemos hoje e muito longe daquilo que contaram para a gente que foi a nossa origem, nossa existência lá atrás. E não havendo projeto humano e humanoide, professor, eu já podia existir? É claro. A chance de todos nós aqui hoje já estarmos presentes nessa época é de 99%. E reptilianos e insectoides dominavam a estrutura genética das raças. Não havia tantas outras raças. Então, o domínio era de reptilianos e insectoides, que eu já expliquei alguma coisa sobre eles, além de alguns anfíbios e formas simbióticas. Esses eu não havia trazido ainda imagem, tá? Por isso eu trouxe aqui para vocês 2 imagens. À direita, está escrito lá no alto, um anfíbio, tá? Esse é um exemplo de anfíbio, não tem só esse. E aqui um exemplo simbiótico, então, é um exemplo mesmo. Se você observar lá embaixo, ó, no asterisco, olha só. Eles variam muito em aparência. Então, um simbiótico pode parecer esse ser aqui ou outro completamente diferente. Alguns, inclusive, possuem ventosas. Os simbióticos são muito conhecidos por serem seres, sobretudo quando ligados às sombras, que eles usam as ventosas para sugar energia, para sugar os outros seres. Tá? Haverá um momento mais à frente que a gente vai chegar nessa etapa também. Por que o 144 abaixo de 9D? Então, a gente acabou de ver o 144 vindo, descendo para abaixo de 9D. Mas por quê? Por que se deu a necessidade disso? Você deve estar vindo com essa conclusão em andamento, mas vamos a ela. Ó. A entrada deles, e aí um detalhe importante, deles e delas, tá? Eu tenho trabalhado tanto com vocês a lógica da exaltação do sagrado feminino, não por privilégio, né? Mas para trazer de volta o óbvio, para trazer de volta uma necessária igualdade. Entre esses mestres, é claro que havia mestres. Eu venho falando tanto em mestre, mestre, mestre. 144, depois o número aumentou, chegou a 7.000. Será que só tinha mestre no sentido de gênero masculino? Não. Muitos deles e delas visavam o quê? Visavam e ainda visam com ensinar aos seres a como não perder a conexão com as memórias interestelares e as demais dimensões do universo, do multiverso. Observa a imagem, vê que eu trago um ser, e é ele que eu coloco lá embaixo, exatamente o que eu coloquei no primeiro parágrafo. Ó. O que ele tenta fazer com que você tenha? Não perder a conexão. Tenha acesso às suas memórias interestelares e tenha acesso às demais dimensões do universo. Falei de universo de novo, do multiverso. O universo também não estaria errado, não. E como que eu faço isso, professor? É o que eu estou tentando passar para vocês. Conhecimento, informação, para despertar essa memória celular, para que a memória celular reconecte a memória interestelar, para você se abrir para o mundo, para você fazer assim, ó, opa, me achei. Tais projetos... Não, perdão, pulei para o 3, né? 2. Para que isso fosse possível, cada mestre ou mestra deveria criar uma nova rede neural dentro da matriz de controle, desconectada da matriz de controle. Isso é muito importante. Eu vou passar por ela para vocês poderem entender. Estou aqui, tá? Criar uma nova rede neural dentro da matriz de controle, desconectada da matriz de controle. Observa que esses seres, muitos deles vieram a nós em corpos especiais, em momentos especiais, com uma série de projetos e ideias à volta deles. E eles adentram e eles invadem a matriz de controle. E é claro que a maioria deles não se perdeu. Infelizmente, um ou outro, um fractal ou outro, um desdobramento ou outro, até se perdeu. Podem até ser vocês. Mas a maioria deles conseguiu, entrando na matriz de controle,
não ser influenciado por ela, não estar conectado a ela. É isso que eu falo para vocês. Você pode estar presente nesse mundo, você pode fazer quase tudo que todo mundo faz, mas não se conecta à matriz. É isso que ele quer fazer. Ele quer mostrar para você que dentro da matriz de controle, você consegue gerar uma nova rede neural, só sua, sob o controle de você, dos seus amparadores, dos seus mentores, sem que você seja dominado, sem que você seja controlado. A hora que você quiser, você sai da matriz, você vai a outras dimensões, você se conecta. Você está fazendo isso agora. A matriz de controle nessa hora, aqueles influenciadores e infiltrados estão tentando desviar você, distrair você de várias formas aí. Mas você está aqui, seguro. Tá? Então, capaz, essa é a entrada deles, capaz de influenciar esses seres, nós, para tal da, de novo, a ascensão. Impedindo o aprisionamento deles nos conceitos egoístas. Por isso que eu falei de racismo, falei de privilégio, tudo isso é egoísmo. O preconceito, o racismo, a xenofobia, tudo isso é um conceito egoísta, em que eu me localizo como o melhor, como o centro do universo, como o único capaz, como o detentor do saber, e ninguém mais. Então, se eu sou branco, é o branco que é o bom. Se eu sou homem, dane-se a mulher. Se eu sou rico, esqueça o pobre. Agora, também tem o contrário. Se eu sou pobre, o ruim é o rico. Se eu sou preto, o branco que é ruim. Se eu sou mulher, eu vou contra o homem. Não pode. Isso tudo que eu acabei de resumir aqui para vocês é a dualidade. É o extremo dual. É o sempre ter que tratar essa relação de feio e bonito, certo e errado, bom ou mal, como eu repito isso, né? Mas é necessário trabalhar essas ideias, desses conceitos egoístas para sair dele. Tais projetos foram elaborados pelo Conselho dos 21 Voronandeks. Lembra que eu já falei sobre isso? Teve uma aula que eu coloquei aquela imagem para vocês de Ilha do Paraíso e os 7 superuniversos. Foi ali que eu introduzi o Conselho dos 21 Voronandeks. Eu lembro até que tinha um raio como símbolo dele. E pelos gerentes Goronandeks, a partir do portal Avona Chantar. Eu estou aqui, ó. Nesse mesmo dia desse slide que eu acabei de citar, eu coloquei vários solzinhos, botei 3, na verdade, e falei que um deles era um símbolo para o portal Avona Chantar. E isso previa a participação de agentes ancestrais. Isso aqui é novidade total. Não falei sobre isso ainda, falarei agora. Isso está ali, próximo slide. Agentes ancestrais da supraconfederação sem intervenção dos filhos paralíticos. Vamos vê-los. Os agentes ancestrais são controladores das membranas Brana. Acabei de explicar sobre a membrana Brana. Então, alguém controla aquilo ali. Tudo no universo é controlado. Não tem nada aleatório. O tal do caos não existe. Não existe aleatoriedade. É controle. Alguém está comandando, controlando, executando. Então, os agentes ancestrais, para vocês verem como eles são elevados e importantes, como vários são, né? Inclusive vocês podem ser, controladores das membranas Brana e da tal da física de torção. Eu não sou físico, não vou, é claro, entrar nessa tentativa de explicar em profundidade com uma aula de física, que é a física de torção, mas, para resumir, a física de torção diz respeito ao entrelaçamento dimensional. Porque eu falei das membranas Brana separando as dimensões, mas as dimensões se entrelaçam. E essa física de torção também tem a ver com aquela história da teoria das cordas e com aquela capacidade que há de dobrar o universo. E daí a ideia também de linha temporal, porque no que eles se dobram, eles podem encontrar-se dos dois lados. Só que eu não vou ter como me aprofundar nisso aqui, porque isso realmente é mais complicado. Procurem, caso alguém se interesse, e eu pedi para que vocês perguntassem por fora, caso fosse de interesse de vocês, tá? Tudo isso diz respeito ao entrelaçamento dimensional. Então, esses seres são os agentes ancestrais. Eles estabelecem parâmetros
para a existência de matéria e energia escura nos 144 superuniversos. De novo, aquela história que eu falei hoje no início, e citei que nós já vimos também em outro slide anterior sobre essa história de matéria e energia escura, quando eu falei de universo não manifesto e universo manifesto. Eles identificaram que a dualidade inserida por Anyotaki teria consequências além do esperado. E foi com essa dualidade fora da curva que os 144 mestres tiveram que lidar. Eu já falei em algum slide para vocês, eu não vou lembrar exatamente qual, que o Starrer fez isso também. O Starrer olhou na linha temporal e percebeu que a dualidade inserida por Anyotaki e depois, mais ainda por Saratan, teria consequência além do esperado. Esses agentes ancestrais identificaram a mesma coisa. E perceberam, identificaram que foi com essa dualidade fora do normal que os 144 que estavam adentrando, que a gente está estudando hoje, tiveram que lidar. Foi assim, vendo que isso estava por acontecer e já acontecendo, e visualizando que seria bem complicado, como está sendo, por isso que o planeta está passando pelo que está passando, foi assim que a energia Mitch-El, eu estou aqui já, tá? A energia Mitch-El assume as negociações para estabelecer um plano unificado de resgate dos perdidos da desarmonia. Os perdidos da desarmonia, alguns podemos ser nós. O Mitch-El é aquele filho primordial que eu falei para vocês também nessa mesma aula que eu citei anteriormente. Nesse contexto, cada um dos 144 mestres que estamos vendo hoje se tornou uma espécie de clone extensão ou entrante de um desses agentes ancestrais. Está aqui do lado. Vamos ver. Ó. Tem dois asteriscos ali, vocês viram, né? Eu vou dar alguma explicação sobre o que é esse clone extensão e entrante. Ó. Vamos lá de cima. Ó. Filho primordial, Mitch-El. Entrando no xadrez cósmico, ao identificar essa problemática que eu expliquei ao lado, ao ser alertado pelos agentes ancestrais, ele entra no xadrez via plano unificado com quem? Com vários filhos primordiais, perdão, com vários filhos paradisíacos, já falei sobre alguns, estão aqui os principais, citados por mim, Mika, Starrer, Metraton e Emanuelis. Através deles, por eles e com eles, eles mandam ao planeta, eles mandam as diversas dimensões, eles fazem descer em dimensão os mestres cósmicos. A gente está vendo isso hoje, né? Aqui os mestres cósmicos. Que em alguns momentos, não era sempre, tá? Mas em alguns momentos, eles servem como clone extensão ou como entrantes. Clone extensão e entrante para quem? Para um agente ancestral vindo lá de cima, ó, ligado à fonte do filho primordial Mitch-El. E o que significa ele servir de clone extensão ou entrante? Rápida passagem aqui do asterisco. Ó. Você veja, um agente ancestral, digamos que ele está aqui em 4D, é possível? É. Ele encarnou em matéria bariônica. E aí eu expliquei hoje um pouco sobre o acoplamento. Serviu para isso, para você entender agora. Ele vai ser acoplado e vai receber passagens permanentes de informação. Então, ele acaba sendo um portal vivo. Em muitos casos, o que acontece? Quem encarna é o mestre cósmico, ou um fractal do mestre cósmico, que serve como um acoplado, como passagem para o agente ancestral. Em outros casos, quem está encarnado pode até ser um agente ancestral. E quem vai acoplar é o mestre cósmico. Então, isso aqui, ó, pode ser para lá ou para cá. Eles permanentemente se auxiliam. E você pode estar agora sendo auxiliado por um deles. Você pode ser agora um enviado desse agente ancestral, um clone ou um entrante de um mestre cósmico. E é claro que a gente vai se aprofundar sobre isso mais à frente. Mas é só para você ver a quantidade, a gama de possibilidades para o que podemos ser
mais do que realmente nos foi dado de informação, mais do que realmente nos fizeram crer que nós somos. Os mestres e vocês. Os mestres, ao alcançarem a nova vida, estamos falando sobre os mestres ainda e sobre a descida deles, ó. Fizeram contato com milhões de eu sou. Então, além daquilo que a gente acabou de ver, eles, ao chegarem a abaixo da vida, eles entram em contato com diversos, muitos eu sou. E estabelecem com esses eu sou, de onde virão os fractais de alma, futuros contratos de trabalho. Você pode estar inserido hoje num belíssimo contrato de trabalho, de tarefa, com um desses seres. Fractais desses eu sou, contratados e contatados por esses mestres, iriam sustentar escolas de mistério em Naós, em oposição às energias anticristo. Aquelas energias que eu falei anteriormente, ainda hoje, dos infiltrados, da ODN, do umbral, através da ativação da chama trina e da pineal. Lembra que eu já falei sobre isso? A beça. E sobre isso eu vou falar muito. A chama trina que está aqui, ó, no seu coração, e a pineal que está aqui dentro. É uma glândula física, mas ela tem dentro dela cristais. Os cristais não são em 4D, mas eles ativam em você a possibilidade de entrar em contato com esses seres. Muitas sociedades estelares, ainda hoje, mas já lá de trás, entraram na sustentação dessa energia. E muitos de vocês, e aí está a mensagem, estão no tal do projeto Despertar, no tal do projeto Ascender, desde então, desde muito lá de trás. Existe uma malha de autoidentificação, a CRC, entre mestres e vocês. E quando um é identificado, um de vocês, esse um recebe novos códigos de ajuste. Você pode estar recebendo isso agora. Isso que você está chamando de ouvindo o canal, ouvindo informação, é uma recodificação, que é o que você faz com outros canais, com outras fontes. Ao ler um livro, você se recodifica. Lembra de eu ter falado isso para você? A recodificação, a leitura dos códigos. A malha, essa malha que está aqui do lado, já foi invadida em algumas vezes, em alguns momentos pelo SGS, com a inclusão da ideia da submissão e da devoção cega. Já falamos sobre isso, né? Gerando o tal do aprisionamento religioso. O que eles fazem toda hora é isso. Eles tentam realocar você numa religião, numa imposição, para que você saia dessa abertura de leque. E essa última aqui, a número 5, a gente vai entender um pouco melhor já no próximo slide hoje. Deixa eu ir para a imagem com vocês. Ó. A CRC que eu acabei de falar, ó, é a cadeia de relação dos comuns. É, inclusive, um recurso que a gente utiliza nos nossos grupos de estudo e trabalho. Tá? Mas eu não vou me aprofundar nesse sentido, mas vou falar sobre ele aqui agora. O que é ele? Ó? Imagina esse mestre cósmico que eu acabei de falar, um qualquer. Escolhe um deles. Esses eu sou, ó, fizeram contato com vários fractais. Eu não acabei de falar para vocês que esses eu sou fizeram contato com vários fractais e que esses fractais podem ser vocês, né? Mestre cósmico entrou em contato com o eu sou e esse eu sou entrou em contato com vários fractais. Esses fractais podem ser vocês. Nossa civilização. Já vou trazer agora um pouco mais para a nossa realidade. Em nossa civilização, essa invasão foi o que eu falei que eu ia explicar do finalzinho do slide anterior. Essa invasão da malha se deu algumas vezes pelo SGS, mas foi desfeita pelas escolas. Isso acontece toda hora. Eles tentam invadir e as escolas de saber, as escolas místicas, que aí algumas pessoas aqui chamam de outros nomes, tá? Você pode chamar, por exemplo, de orixá. Isso é belíssimo. O orixá faz isso. Quando você se reconecta com ele, quando você se reconecta com a sua tronqueira, um orixá reconecta você, ele afasta os infiltrados, ele afasta os entrantes, estabelecendo a rede de informações da proposta do Cristo cósmico, em milhares de povos e culturas até hoje. Então, esse vai e vem, ele já é antigo.
Muitos dos envolvidos na proposta abriram mão da trajetória óbvia de ascensão, que é até o que eu falo para vocês. Façam isso. Façam a trajetória de ascensão. Mas em muitos momentos lá atrás desse caminho, você foi contactado por alguns desses seres e você tinha até a opção de ascender. Mas eles não te deram a opção de reencarnação holográfica, nem de retornar ao planeta ao léu, por nada, só para curtir. Eles te fizeram uma proposta diferente de trabalho. E isso você pode ter aceito. E alguns, ainda que engolfados pela matriz de controle, que é o que nós ainda estamos engolfados, romperam com o SGS, que é o que eu acho que vocês estão fazendo agora, rompendo com o SGS, logo que em contato com as escolas da luz. É essa a ideia. Estejam em contato com as escolas da luz. Esse é o desejo do comando estelar. Esse é o desejo do comando da luz. E aqui hoje, com o comando semente da luz. Para entender os mecanismos e técnicas das sombras, mestres estiveram infiltrados em corpos em 7D e 9D, inclusive em grupos de Saratem, olha aqui que ousado, ou como entrantes, ou em corpos adaptados geneticamente. Já vimos isso mais ou menos nos slides anteriores, mas dá uma olhada aqui para o lado. Ó. Acabei de falar, ó, ordens, Voronandek e Goronandek. Então, ordens, sob a égide dessas ordens da supraconfederação, tá aqui, ó. Elas fazem o quê? Elas também entram pela primeira vez em projetos de filhos paradisíacos. Vocês vão observar, se vocês reverem a aula, como eu estou falando sobre seres de elevadas dimensões que estão descendo para cá. Eu falei sobre os filhos primordiais que enviam seus agentes ancestrais. Agora falo das ordens Voronandek e Goronandek, que pela primeira vez adentram a esses projetos com os filhos paradisíacos. Eu nem coloquei os nomes de novo, porque estão nos slides anteriores, né? No anterior, mais especificamente. E esses seres, essas consciências, na verdade, enviam a nós mestres da supraconfederação. Está aqui. Sendo que 28 deles são os chanceleres. Esses chanceleres, eles têm mais autonomia e eles têm equipes próprias. Quem sabe você não faz parte dessa equipe própria, de uma equipe de um chanceler. E muitos deles, ó, estiveram e estão até hoje infiltrados nas sombras, se fazendo parecer sombrio para eles, para poder fazer o quê? Ó? O mais importante que está aqui embaixo, ó, em busca de coligados perdidos da matriz de controle. É uma das coisas que estamos tentando fazer aqui. Resgatar coligados nossos, sementes ligados ainda demais à matriz de controle. Então, gente, observa que nessa imagem final eu nem escrevi nada, porque eu quero que vocês concluam o que vocês devem fazer com isso aqui, ó. São memórias que eu falei sobre você hoje, sobre elas hoje. E com elas, vocês façam essa reconexão, essa reabertura de portal, essa reabertura de canal. Nos ligamos aos mestres, aos guias, aos reveladores, amparadores e a toda a nossa enorme família estelar, que se dignou estar conosco aqui hoje uma vez mais. E agradecemos por essa oportunidade. E possamos dar continuidade a esse estudo cada vez mais e mais. Kanchan Fam, Kanchan Fam, Kanchan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Beijo na chamatrina de vocês. E aproveitem. O momento é agora. Não deixem passar. Não se permitam
engolfar mais e mais pela matriz de controle. Ascendam, verticalizem.